Sobre Duas Rodas, uma campanha da Band News FM pela segurança de todos. Assunto para nossa equipe no Rio de Janeiro dessa campanha da Band News FM lançada oficialmente ontem. E a gente quer isso, quer mais segurança para todo mundo. Vamos falar de iniciativas, de medidas, aprofundar discussões que são importantes. No caso do Rio de Janeiro, a Prefeitura gastou 130 milhões de reais em 2024 só com atendimentos de saúde relacionados a acidentes de moto. Isso aqui é parte do diagnóstico, né? Parte do raio-x que a gente tem de fazer para falar do tamanho do problema que a gente tem em mãos para resolver. Sociedade e poder público. Agatha Meirelles com a gente, trazendo mais desses números, mais dessa realidade no Rio de Janeiro. Bom dia, Agatha. Oi, Sheila, bom dia para você, para todo mundo. Uma realidade que acaba afetando, por exemplo, quem está na fila de espera por um leito, por uma cirurgia, porque esses acidentes, essas pessoas, essas emergências acabam ocupando esse leito e ficando por mais tempo. Você falou do gasto da prefeitura, a gente está falando de cidade do Rio de Janeiro, 130 milhões no intervalo de um ano. Esses dados foram divulgados aí pela prefeitura do Rio de Janeiro. A gente está falando de mais de 19 mil atendimentos a vítimas de acidentes de moto no ano de 2024, um aumento de 32% se a gente for comparar 2024 com 2023 em relação a esses pacientes. E aí se a gente for levar para outra unidade, e aí uma unidade referência em traumatologia, em ortopedia, que é o INTO, aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe que a fila do INTO é uma fila demorada. Conversando com algumas fontes dentro do INTO, que a gente conseguiu entender do diagnóstico desses acidentes de moto, quando são levados para emergência nas grandes unidades e depois, muitas vezes, essas pessoas precisam de cirurgia, esse cara ocupa por mais tempo o leito no INTO, passa à frente, porque é uma cirurgia de emergência, passa à frente de pessoas que estão há muito mais tempo, e aí, de acordo com os médicos, ele fica, uma pessoa com cirurgia eletiva no INTO, fica 2 a 3 dias, em média, internado. O cara que entra por emergência, o motoboy ou quem sofre o acidente de moto, fica cerca de 26 dias internado, precisa de 3 vezes mais sangue, o gasto é maior porque chega muitas vezes com infecção, então precisa também o gasto com antibióticos, então é algo que atinge não só quem sofre o acidente, mas a rede pública municipal, estadual e federal como um todo, para as pessoas que estão na fila esperando. Então a gente está falando de gastos não só financeiros, mas gastos também em relação a medicamentos e em relação a bolsas de sangue por causa desses acidentes. Foram mais de 12 mil acidentes, isso só esse ano, de atendimentos pelo Corpo de Bombeiros, ou seja, com vítimas no estado do Rio de Janeiro, fora os acidentes que não são registrados pelo Corpo de Bombeiros. Uma das soluções é a motofaixa. Aqui no Rio de Janeiro a gente tem 2 pontos diferentes, reduziu drasticamente o número de acidentes, mas ainda não a ponto da gente falar que está tendo uma diferença gigantesca de impacto em relação a esses acidentes de moto, pessoal. Obrigada, viu, Agatha? A gente vai seguir ainda muito nesse assunto. Como eu falei, a gente traz aqui um raio-x, traz o diagnóstico para entender o tamanho do problema e discutir possíveis soluções, alternativas, medidas que precisam ser adotadas para reverter esse cenário aqui que é muito grave e preocupante.